4, no versículo 35 nós vamos ler em diante. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra margem. Diga isso comigo: passamos para outra margem. Ou passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí agora no capítulo 5, no versículo 1 diz assim: então chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ainda o qual a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondendo disse: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que precisamos ouvir nesta noite. Nós queremos entender o propósito do Senhor nesta noite. Nós queremos entender o propósito do Senhor nesta mensagem, Pai. Que Teu Espírito Santo ministre a cada coração, ministre a cada vida, segundo esta palavra, Senhor. Pai, nós não nos cansamos de ler a Tua palavra, porque a cada dia somos ministrados de formas diferentes. Somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado e pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 4, versículo 35, tem uma ordem expressa de Jesus. Ele diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Diga comigo assim: passemos para outra margem. Ele não disse: passem para outra margem. Ele disse: passemos para outra margem. Quando ele diz assim, ele está se incluindo nesse propósito. Olha, nós vamos precisar atingir a margem do lado de lá, mas vocês não vão sozinhos, eu vou junto. E Jesus, ele era muito prático em tudo que ele fazia. Jesus, ele era muito prático em tudo aquilo que ele mandava os discípulos fazer.
O bom líder, ele é assim. Normalmente o líder, quando ele manda alguém fazer algo, é porque ele está propondo também a fazer junto com aquela pessoa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus dando algumas direções para os discípulos, Ele está dando a direção dizendo: olha, faça porque eu já fiz, faça porque eu estou fazendo, ou façamos juntos porque eu vou com vocês. Quando Jesus diz a Pedro: pode descer no barco no meio de uma tempestade, fala para Pedro assim: ande por sobre as águas. Aonde Jesus estava naquele momento? Aonde? Dentro do barco? Não, ele estava sobre as águas. Naquele momento ele estava andando e mostrando: olha, o que eu estou dizendo para você fazer é possível, porque eu estou fazendo. Eu não estou mandando você fazer algo que seja impossível para você, porque eu estou realizando como homem. Jesus está andando como Deus, ele está andando como homem, como filho de Deus, mas como o responsável por aqueles apóstolos que estavam no barco. E ele fala assim: olha, Pedro, pode descer, se é isso que você quer, andar por sobre as águas e vir ter comigo, venha, porque eu estou andando e eu estou mostrando para você que é capaz de andar sobre as águas. E então agora ele diz para os discípulos assim: passemos para a outro lado da margem do rio. Vamos agora à cidade de Gadara, vamos lá aos gadarenos, vamos ministrar ao coração deles. Mas eu vou junto com vocês. E Jesus entrou no barco e foi nessa caminhada com eles até o propósito. Jesus entrou no barco e disse assim: olha, se eu estou te dando uma direção para cumprir um propósito, eu estou no barco com você. E isso não é jargão de pregador pentecostal: ah, Jesus está no barco, irmão, ah, Jesus está no barco. Não, realmente Jesus estava no barco. Realmente Jesus está comigo em todas as direções proféticas ou em todos os propósitos que Ele me manda cumprir. Ele diz assim: olha, pode ir, porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Pode ir, porque eu estou com vocês todos os dias. Podem atravessar até a outra margem do rio, porque eu estou com vocês dentro do barco. Aleluia! Então eu quero ministrar nessa noite a respeito do propósito de Deus de passarmos para o outro lado. Porque quando nós olhamos lá em Êxodo, o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, Deus tinha um propósito nessa travessia do Mar Vermelho. Deus tinha um propósito claro e definido quando Deus falou para Israel: olha, falou para Moisés, falou assim: toque no mar e vai. Por que clamas a mim? Vocês precisam fugir dos egípcios. Há um exército egípcio vindo atrás de vocês. Ou vocês tocam no mar e atravessam o mar, ou vocês vão morrer. Ou seja, seria necessário o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, para que Deus demonstrasse a sua, continuasse, demonstrando a sua grandeza e o seu poder, mas para que Deus desse livramento a Israel. Josué capítulo 1. Josué atravessa o rio Jordão, e aí Deus diz para Josué assim: olha, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Josué, agora você atravessou o rio Jordão, passou para o outro lado do rio Jordão, ou vai passar para o outro lado, e é você que fará este povo a chegar à terra prometida. E aí diz lá que então Josué levou aquele povo a atravessar o Jordão, a chegar do outro lado da margem do Jordão, porque Israel agora passaria a ver uma nova vida com Deus na terra que Deus havia prometido a eles. E quando Jesus fala: passemos para outra margem, diga assim: do outro lado, Deus conta comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus conta com você. E quando Deus nos lança num propósito, quando Deus nos dá uma direção, é porque sempre tem alguém precisando de uma palavra, sempre tem alguém precisando de alguém que esteja firmado na palavra do Senhor para ser liberto.
E Deus quer me usar, e Deus quer te usar como instrumento da manifestação da glória dele nesse tempo, da manifestação do reino dele nesse tempo. Jesus falou assim: olha, o meu reino ele não é de forma visível, o meu reino não vem de forma que todos possam ver, mas o meu reino ele já é manifesto dentro de cada um de nós. Então tem hora que é necessário nós ouvirmos Deus, atravessarmos o mar para abençoarmos a vida de outras pessoas que estão esperando uma palavra de Deus, que estão esperando um comando de Deus, que estão esperando um abraço amigo, que estão esperando uma palavra liberada que venha do trono de Deus e que muitas vezes só eu e você temos. Uma hora Pedro disse para Jesus assim: Senhor, para onde nós iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas nós somos a igreja de Cristo hoje. Aleluia. Eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade que liberta. Eu conheço a verdade que pode trazer cura a outras pessoas. A palavra de Deus diz que a criação, ela espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim: será necessário nós atravessarmos para o outro lado, para chegar a Gadara, porque tem pessoas lá esperando por nós. A ordem de Jesus era: vamos cumprir o propósito. A ordem de Jesus era: levante-se, se movimente e mova-se em direção ao propósito. A ordem de Jesus era: se levante e corra ao encontro do seu propósito. Diga para a pessoa do seu lado assim, dá um cutucão nele bem de crente mesmo, e diga para ele assim: se mova ao encontro o propósito de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu sei que o propósito de Deus para a minha vida, mas Deus disse para os discípulos assim: nós precisamos nos mover em direção ao propósito. Nós precisamos nos mover em direção a pessoas que estão esperando uma palavra. Nós precisamos nos mover em direção aos perdidos. Nós precisamos nos mover em direção àqueles que não sabem para onde ir. E não que nós sejamos detentores de toda a verdade, mas nós somos a placa no meio de um caminho que indica o céu. Amém? E aí Jesus fala assim: olha, vá, se levante, se movimente, saia da inércia. Se nós ficarmos deste lado, nós não conseguiremos atingir a totalidade de pessoas que estão passando por sofrimento do outro lado. Então nós precisamos nos mover. Este é o propósito da igreja hoje. A igreja precisa se mover em direção ao propósito de Deus. É muito bom eu fortalecer a minha casa, é muito bom eu fortalecer a minha família, é muito bom eu estar dentro das quatro paredes da minha casa em momentos de comunhão, mas também é muito bom eu me levantar para atravessar o rio, para atravessar o mar, para atravessar o Jordão, para atravessar o que for, rumo ao propósito de Deus junto com a minha casa, e levar a palavra de Deus a outras pessoas. E a ordem de Jesus era: passemos para o outro lado, vamos caminhar em direção ao propósito. E o propósito de Jesus em toda a sua caminhada era salvar vidas, era curar pessoas, era libertar enfermos de enfermidades, era libertar endemoniados de demônios que os aprisionavam. E ele diz nas entrelinhas: olha, se continuarmos deste lado, não tem propósito, porque há pessoas do outro lado esperando que cheguemos lá. E aí os discípulos falaram: então beleza, vamos lá. Mas será que a gente podia dormir, Jesus, descansar, partir amanhã? Não, tem que ser agora. Mas Jesus está armando uma tempestade, tem que ser agora. Mas os céus estão escuros,
O vento está muito forte, vai cair uma tempestade, tem que ser agora. Tem que ser agora. Mas Jesus, agora nós estamos com medo. Não, fica tranquilo, vamos no barco com vocês. Mas Jesus, as coisas estavam difíceis, a situação, as circunstâncias estão muito difíceis. Mas eu estou no barco. Mas Jesus, você não é marinheiro, você é filho de carpinteiro. Mas eu sou Deus. Mas você não entende muito de pescaria, não entende nada de mar. Mas eu sou Jesus. Vamos lá. E aí, talvez eles esperassem que Jesus fosse chegar, pegar nos remos e falar: bom galera, vamos lá. Deus fala: vai, rema aí que eu vou dar uma cochilada. Preciso chegar do outro lado renovado. E coisa terrível é quando nós vemos uma tempestade armando e não sabemos o que fazer. Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa fomos num cruzeiro. E aí nós descemos do barco naqueles botezinhos, né? Ali em Búzios. E aí eu vi o céu, começou a esquecer. Eu falei: mas eles vão embora, agora vai ficar feio. Não, mas peraí, só mais uma barraquinha. Só outra barraquinha, tá ficando feio. O céu tá escurecendo. E não sei quantos metros estávamos do navio, mas era uma caminhadinha de barquinho para chegar no navio. Não, mas só mais uma bolsinha, só mais uma barraquinha, né? E você tem que ir, mas é que vai, e o negócio tá ficando feio mesmo, né? E eu sei, cara, que nós entramos naquele bar, naquele botezinho lá, começou a fechar o tempo, uma ventania. E a minha cunhada perguntou pro rapaz que estava na condução do bote: você já passou por isso? O cara estava segurando bem forte assim, falou: desse jeito nunca. Meu Deus, o barquinho subia numas ondas bem altas e caía de chapa na água. A gente levava cada susto assim. Eu falava pro moço: moço, é normal? Ele: não é muito não. Eu nunca passei por isso. Mas então o rapaz estava na condução e estava até branco, assustado, com o olhar assim, ó. E era para entrar no navio foi um custo, porque o barquinho ficava, subia as ondas e descia as ondas. Ele: calma aí, aí tinha fila ainda para entrar. Eu estava quase mergulhando e subindo a escadinha, tanto medo. Agora imagina os discípulos, aí eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. E eles vão lá e acordam Jesus. Ou seja, o que nós aprendemos com tudo isso? É que muitas vezes, na caminhada até o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, nós vamos enfrentar alguns momentos de tempestade. Eles poderiam estar pensando: pô, Jesus, manda a gente chegar até o outro lado. Só que no meio do caminho, até chegar do outro lado, há uma tempestade no meio. Até chegar do outro lado, talvez eles estivessem enxergando ou não sei, o outro lado. Mas fato é que havia uma tempestade no meio do caminho deles que os assustaram demais. Eles falaram: agora, vamos acordar Jesus. E aí diz aqui assim, versículo 38: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Diga assim comigo: Jesus se importa comigo. A pergunta destes homens para Jesus foi clássica, porque na hora da tempestade a gente acha que Deus se esquece de nós, está distraído a ponto de não estar vendo o nosso sofrimento. Na hora que nós enfrentamos um problema que talvez vai além da nossa capacidade de resolver, nós achamos que Deus não se importa se nós perecemos ou não. Olha o que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, não importa para o Senhor que nós pereçamos? Ou seja, Jesus estava no mesmo barco. Se morresse, morreriam todos. O trabalho é de uma equipe. Ou seja, se um perde, todos perdem. Não tem como um time de futebol ganhar um jogo, perder um jogo e alguém sair vencedor daquele campo, do time que perdeu. Se um perdeu, todos perdem. Se todos estavam dentro do navio, do barco, a resposta, mas é clara, de uma pessoa que está enfrentando momentos difíceis. Senhor, não importa para o Senhor que nós pereçamos. Irmão, Deus se preocupa com você. Diga assim comigo: Deus se preocupa comigo.
ainda que você ache que não. E eu não sei se você acha ou não. Eu sei que no momento de luta, no momento de aflição, no momento de tempestade, nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção, nós não muitas vezes sabemos para onde estamos indo. Na passagem que Jesus anda por sobre as águas, no momento da tempestade, os discípulos olham para Jesus vindo por sobre as águas, e eles acham que é o quê? Um fantasma. Eles falam assim: olha, vinha um fantasma, porque regia uma lenda, tinha uma lenda que no meio de uma tempestade, se um marinheiro visse um fantasma, já era. É porque eles vão morrer. Então os discípulos estavam no barco e viram um vulto lá no meio do mar. Os discípulos olham e falam assim: peraí, vindo um fantasma. E aí Jesus: calma aí, cara, sou eu. Aí agora que os discípulos olham para Jesus e dizem assim: não importa que pereçamos. O salmista, lá no Salmo 23, ele diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor, Ele está contigo. Eu já passei por lutas da qual eu achei que não fosse terminar, uma luta que eu achei que fosse interminável, mas passou. E hoje eu estou aqui, eu posso testemunhar das lutas que eu já passei. Talvez você já tenha passado por algumas lutas que você rotulou aquela luta como interminável. Mas diga assim: passa. E Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Aleluia. Ah, mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece. O meu nome, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Todo dia o Senhor olha para a minha vida e para a sua vida e continua nos guardando e nos livrando do mal. Esses dias eu estava olhando uma menininha correndo, não me lembro quem era, mas sei que ela corria, a cabeça passava um fio de cabelo da quina da mesa, passava para lá e passava para cá. E eu olhei para a criancinha e falei assim: meu Deus, ela nem imagina os grandes livramentos que Deus está dando a ela. Durante todo o nosso dia, nós temos esses livramentos de Deus, do qual nem imaginamos. É um pneu do nosso carro que fura, e muitas vezes nós ficamos bravos. Por que furou o pneu do carro? E aí um pouco mais para frente, talvez Deus estava nos livrando de um acidente. São tantas coisas que acontecem que nós não entendemos. E aí Jesus fala para nós: passe para outra margem do rio, do lago, do mar. E nós falamos: Senhor, nós vamos. Mas no meio, às vezes, do cumprimento deste propósito, nós nos deparamos com uma tempestade. E ficamos: Senhor, será que agora nós vamos perecer? E aí Jesus se levanta, no versículo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós nunca vamos ter fé o suficiente. Nunca. Nós sempre, no meio das lutas, nós vamos ficar com medo. Podemos ser o maior expert em tal assunto, mas nós sempre vamos ter medo de enfrentar aquele assunto. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas. E eu não posso zombar das suas fraquezas, porque eu também tenho as minhas fraquezas. Talvez as minhas fraquezas para você seja a coisa mais boba e mais tola da face da terra, mas são as minhas fraquezas. Talvez os meus medos e as minhas aflições sejam os mais tolos da face da terra, mas são os meus medos e as minhas aflições. Então Jesus não estava zombando do medo dos discípulos. Jesus não estava tirando um sarro, falando: um bando de pescador com medo de tempestade. Um bando de pescador e com medo do barco virar. Que bando de pescador são vocês? Ele não fala isso, mas ele está falando a respeito de usar a autoridade que já foi delegada à igreja. Quem sois tímidos? Não tem fé ainda? A gente começou a ter lá, deve ser tímido.
tímido na personalidade, muitos são. Mas ele está dizendo na questão da ousadia de manifestar a nossa fé. Por que sois tímidos? Poxa, ali tem 12 discípulos, nenhum. Pô, vocês já viram eu ressuscitar mortos, curar cego, curar leprosos? Nenhum teve coragem de falar: calma aí galera, Jesus está no barco, nós vamos morrer. Que nem Paulo em Atos capítulo 27, o barco de Paulo vai afundar, Paulo se levanta: peraí, um anjo do Senhor me apareceu e ninguém vai morrer. Quem estiver comigo está tranquilo, está comigo, está com Deus. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: na sua casa não tem nenhum crente, só tem você. Na hora da dificuldade você é o que mais se desespera. Lá no seu trabalho não tem nenhum crente, só tem você. Na hora do problema, você é o que mais se desespera. Por que é tão tímido? Você que deveria... Peraí. Eu conheço um Deus que acalma esse vento. Eu conheço um Deus que acalma essa tempestade. Eu conheço um Deus que está no barco junto comigo. Aí Jesus diz assim no versículo 41, e sentiram, Jesus não, né? Ele diz assim, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o mar lhe obedece? Todos os dias nós seremos surpreendidos por Deus. Hoje eu fui surpreendido por Deus. Amanhã eu tenho certeza que Deus tem algo para me surpreender. Mas aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: por que vocês estão tímidos? Usa a fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. No versículo 6 ele diz assim lá no escritor de Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Aleluia! Jesus está dizendo assim para os discípulos: porque sois tímidos? Onde está a tua fé? Puxa vida, eu estou no barco com vocês. O que Jesus esperava dos discípulos é que pelo menos dentre os 12, um se levantasse e falasse: não vou acordar o mestre não. Essa tempestade vai passar. E se um fosse mais ousado, talvez diria assim: e se nós cairmos no mar? Fica tranquilo que nós vamos todos sair andando, correndo pelo cima das águas. Mas na hora do medo eles perguntam para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Nós passamos lutas dos diversos graus, seja umas lutas pequenininhas, que são diárias, de lutas grandes, de enfermidades, de falta de dinheiro, de problema no casamento. E eu creio que Deus pode solucionar todos os nossos problemas. Mas eu preciso crer. Mas eu tenho muito medo. Eu também, irmão. Eu também tenho muito medo. E às vezes o medo, o que eu não posso deixar é que o medo me paralise. E aí, falou assim, veio um grande temor. E sabe por que aconteceu toda essa luta, toda essa dificuldade, todo esse problema no meio? É porque havia um homem do outro lado que estava terrivelmente endemoniado. Lá no livro de Mateus, no capítulo 8, falam que eram 2 homens. Se você ler Lucas, falam que eram 2 homens. Mas se você ler a mesma passagem em Marcos, fala que era um homem. Aí eu escolhi aqui um que é mais rápido, né? Mas é porque talvez um estava mais ou menos endemoniado, o outro estava terrivelmente endemoniado. Talvez Marcos quis ser mais objetivo no contar a história. Marcos tinha mais alma de homem, né? Já viu a mulher contar a história, né? Às vezes a mulher vai contar que atravessou até o outro lado. Nossa Deus, dá uma minissérie, né? O homem contando, ele faz assim: entrei no barco, veio uma chuva, mas Jesus curou e chegou do outro lado. A mulher não, a mulher vai contar cada um que estava dormindo, o que ela estava sonhando naquela hora, né? Fala todos os temores e aflições que ela sentiu. Aí o marido vai pro homem: vamos, mas e aí? Calma. Às vezes minha esposa vai me contar alguma coisa e fala: mas e aí? Calma.
Nessa noite eu sonhei, então pronto, lá vem a minissérie, né? Todo sonho da minha esposa é uma minissérie. Às vezes eu falo para ela, sonhei cair. E vai cair. Caí de moto, que a bicicleta caiu alguma coisa. Ela não, eu sonhei que estava na garagem, peguei a bicicleta, coloquei os 2 pés, sentei, estava com a roupa tal, aí coloquei aquele arquinho tal e estava dando umas pedadas. Aí você sabe que eu encontrei no meio do caminho e falei, não, mas você caiu, não, cara. Então Marcos foi mais objetivo ao negócio seguinte, tinha um homem do outro lado. Mas aquele homem precisava da palavra de Deus. Mas aquele homem precisava de um milagre de Deus. Diga assim, eu sou agente do milagre de Deus. Aleluia. Deus quer usar a minha vida para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso eu fui alcançado por Jesus. Eu fui alcançado para alcançar. Eu fui conquistado para conquistar. Eu tenho aprendido e recebido a palavra de Deus para poder ministrar ao coração de outros aquilo que Deus tem para a vida deles. Eu venho à igreja, a minha família toda não vem, então eu venho à igreja para receber esta palavra de Deus e levar dentro da minha casa a palavra e a presença de Deus. No meu trabalho ninguém conhece Jesus, tá bom, no teu trabalho ninguém conhece Jesus, mas você conhece, você sabe quem é Jesus. E é lá dentro do seu trabalho, onde ninguém conhece Jesus, que você vai manifestar os valores e os princípios do reino de Deus. É lá no meio da sua família que você vai manifestar os valores e os princípios de Deus que estão dentro de você. E foi isso que Jesus fez. Precisamos chegar até o outro lado. Aí quando chegaram do outro lado, o endemoniado falou, não Jesus, você não. Irmão, isso acontece. O demônio, quando nós estamos cheios da unção mesmo, cheio do Espírito Santo, o demônio já bate em retirada só de olhar para nós. Só o demônio olhar. O demônio olhou para Jesus e falou, não, você não. Como assim, Jesus? O que você veio fazer aqui? E trazer libertação a este homem. Pessoas, elas são libertas por meio do poder de Deus. Amém? Amém. E o poder de Deus, ele está na minha vida. O poder de Deus está na sua vida. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, quando está ascendendo aos céus, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, vocês vão receber a capacitação de Deus, o poder que vem do alto, o dunamis de Deus, o poder para realizar, virá sobre você, para que aqueles que olhem para você batam em retirada. Só de você fazer assim, ó, olha nos meus olhos, irmão, e funciona. Quanto mais nós buscamos Deus, mais o demônio corre. O demônio está muito perto de você e é porque está faltando poder, desculpa. Pastor, como que é isso? Não que as lutas sejam a presença de muitos demônios, porque tem lutas que são permissão de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que este homem era constantemente atormentado pelo poder satânico, pelo poder de Satanás. Mas quando ele se depara com o poder de Deus manifesto na vida de Jesus, ele cai por terra. Eu quero declarar em nome de Jesus que a presença de Deus na sua vida vai colocar para correr toda palavra contrária, todo espírito contrário. Não, porque nós temos autoridade. Quando nós chegamos, junto comigo e junto com você, tem que chegar o poder de Deus. Uma vez eu e o mestre Fernando, o pastor Anderson lá de Bertioga, nós fomos expulsar um demônio. Acho que já contei essa história aqui 1000 vezes. Mas o fato é que nós fomos expulsar o demônio, expulsamos lá, demorando 15 horas, exagero. Demorando 2 horas para expulsar um demônio lá, expulsamos um homem terrivelmente, mais ou menos nesse gadareno aqui, e expulsamos. Vamos embora, dormimos. No outro dia, ligaram para nós, e eu, minha esposa e o pastor Fernando estavam em consagração de manhã na igreja, de jejum, e aí ela ligou, tem como você vir aqui? Irmãos, eu me senti Jesus nessa passagem naquele dia, não foi? Minha esposa está aqui, você pode perguntar para ela depois. A hora que nós abrimos o portão da casa do cara, era uma vila, tinha umas 10 casas assim num quintal. A hora que nós abrimos o portão da casa, lá de dentro da casa nós escutamos um grito assim, vocês de novo não?
nós olhamos, que isso? E nós ficamos assim, rapaz, não é que o negócio do jejum funciona? Da consagração funciona? Da santidade funciona? E aí lá, eram 50 metros até a casa, lá do portão, já vão gritando, Zona, sai! E o cara caiu no chão. A gente tem que ficar batendo mais, espero chegar depois de bater um papo, te entrevistar, saber seu nome. Não, já vai sair que nós estamos chegando. Isto é a autoridade de Deus em nós. Ah, está só na vida do pastor, da pastora, não, está na vida da igreja. Não igreja igreja todos. Nós como igreja recebemos essa autoridade que já foi delegada sobre nós. Aleluia, nós temos essa autoridade. Coloca o espírito de miséria para bater e retirar da sua casa, para demônio da miséria, some desse lugar em nome de Jesus. Espírito de divórcio, espírito de briga, sai da minha casa em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai da minha casa em nome de Jesus, porque o poder de Deus manifesta na minha vida, traz a luz de Cristo naquele lugar. Ah, estou sendo afligido, eu estou sendo afligido. No mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, no mundo vocês vão ser afligidos, vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até esses dias o Brunão colocou uma frase no Facebook lá, no jogo tereis muitas fases difíceis, mas fica tranquilo que eu já zerei esse jogo. Acabei, já passei todas as fases. Dá para você também. No mundo vocês serão esmagados. O afligir significa ser esmagado, ser pressionado, ser humilhado. Aí Jesus fala assim, mas tenha bom ânimo. Ah, é fácil ter bom ânimo no meio da aflição, da dificuldade? Não, é muito difícil. Só na música do Lázaro que a gente consegue passar pela prova dando glória a Deus, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Mas o que é isso? Não é do semblante. Às vezes na hora da luta o nosso semblante descai. Às vezes na hora da luta as nossas forças se vão. Mas não é isso. O que ele está dizendo é tenha ânimo para precisa se salvar. Deus manda o povo que precisa se salvar. Ah, Deus, que as pessoas estejam passando aqui na frente da igreja, fala assim, nós que desejamos entrar nessa igreja, pare o carro e entre. Isso acontece, lógico que acontece, nós vemos muitos testemunhos, mas isso é muito fácil para a igreja. Nós precisamos nos dispor para o Senhor. Há sempre um endemoniado esperando o posicionamento da igreja. Há sempre alguém aprisionado. Lá em Isaías capítulo 61 fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas a quem está livre. Não, aos cativos, aos aprisionados. Foi para isso que o Espírito do Senhor de Atos 1:8, ele fala, quando nós recebemos esse poder, foi para isso, para nós pregarmos a palavra de qualquer modo, de qualquer forma. Nós temos hoje milhares de ferramentas para pregar a palavra de Deus. Nós temos muitos meios de pregar a palavra de Deus. Temos hoje WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e tantas coisas aí que tem mais na internet para a gente pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu sou tão tímido. Que a sua vida fale mais do que as suas palavras. Eu sempre digo isso, que o meu testemunho ele só será visto, as minhas palavras só serão ouvidas quando o meu testemunho for visto. Quando Jesus falou assim, passemos para o outro lado da margem, olha, nós vamos passar, nós estamos juntos. Hashtag estamos juntos aí, né? Jesus falou para mim, meu, estamos juntos. Estou dentro do barco com vocês. Não é assim, vai no barquinho da frente que eu vou no barquinho de trás. Não, nós estamos no mesmo barco. Ah, mas se afundar, afundamos juntos, não, estamos juntos. Não é estamos juntos, mas agora não dá. Estamos juntos, mas agora tem um monte de coisa para resolver. Tem que sepultar os mortos, tem que correr atrás dos filhos. Deus disse, calma, deixa os mortos sepultar os mortos. O que ele está querendo dizer? Que aquele que põe a mão no arado não tem mais como ficar olhando para trás. Eu estou dentro do barco e eu tenho que agora chegar do outro lado. E eu não posso ficar olhando para trás e falar, não deveria ter entrado nesse barco. O que eu estou fazendo nesse barco? Ah, onde eu vou amarrar meu burro? Ah, o que eu estou fazendo aqui?
Fala assim comigo: eu estou aqui por um propósito. Amém? Você está aqui nessa noite por um propósito de Deus. Você está no trabalho que você está por um propósito de Deus. Para que vidas sejam alcançadas através da sua vida, para que pessoas sejam marcadas através do seu testemunho, para que pessoas sejam impactadas pelo propósito de Deus na sua vida. E talvez você vai sofrer enquanto você não entender o propósito de Deus, irmão. Eu me lembro que a nossa pastora, ela ficava assim pro nosso pastor lá: meu filho, aprende logo, e quando você não aprende, nós estamos sofrendo. A casa sofre, a família passa por momentos de dificuldade, mas Jesus está no nosso barco. Amém? E aí diz aqui no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 1: e chegaram a outra margem da província dos Gadarenos, e saindo eles do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Nós precisamos nos lançar rumo ao propósito de Deus. Precisamos nos lançar rumo à próxima margem. Nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para cumprir o teu propósito. Aleluia. Senhor, eu me preocupo com as pessoas que estão se perdendo. Eu não me preocupo só com a minha casa. Eu não me preocupo só com o meu barco. Eu me preocupo com as pessoas, Senhor, que estão fora do barco e estão sofrendo continuamente. Que eu seja um instrumento da manifestação da sua glória nesses dias. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Quero orar para que o Senhor te dê força, te dê ânimo, te dê disposição, para que você entre verdadeiramente no barco, entendendo que Ele está no barco com você. Se você se lançar nos propósitos dEle, Ele vai contigo. Diga assim comigo: se eu me lançar no propósito, Deus vai estar comigo. Se eu me lançar rumo à direção que Deus me mandou ir, eu sei que o Senhor vai comigo rumo a isso. Vou passar por lutas. Mano, eu estou na vida, e na vida nós enfrentamos lutas, na vida nós enfrentamos dificuldades, mas nós precisamos crer que o Senhor está no barco. Por que sois tímidos? Cadê a tua fé? Então, que vocês sejam loucos nesse tempo, dizer: ó, para todo mundo, nós vamos acalmar a tempestade. Mas alguém vai olhar para você e vai dizer: quem é você? Sou filho do Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia fala que no livro de Lucas, no capítulo 1, que para Deus não há impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus. Mas há muitas coisas que são possíveis para nós, e nós as julgamos como impossíveis para lançar logo nas mãos de Deus. Tem coisas que estão ao alcance das minhas mãos. Quando Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem do rio ou do lago, Ele está dizendo assim: isto vocês são capazes de fazer. Eu vou estar no barco, mas vamos junto. Tem coisas que cabe a você fazer. Ô Senhor, salva a minha família. Jesus falou: prega a palavra lá dentro. Sabe, irmão, minha mãe foi para a igreja primeiro do que nós, e eu era solteiro. Eu tinha acabado de me casar, mas a gente ia na casa dela. Eu era solteiro quando ela se converteu, daí logo depois nós nos casamos. Mas sabe o que ela fazia? Ela foi na livraria evangélica e comprou aquelas plaquinhas com versículo bíblico, espalhou pela casa toda. Eu chegava na porta da sala: Deus é fiel. Abria a porta da sala e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ia no banheiro, sentava no trono da glória, ficava lendo lá: tudo posso naquele que me fortalece. Abria a geladeira: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Tinha versículos espalhados pela casa toda, da garagem ao quintal lá no fundo. Na churrasqueira lá tinha a plaquinha, me lembro agora, mas é mais ou menos: está comendo porque Deus deu. Mas essa criatividade, eu preciso criar meios para pregar a palavra de Deus para minha família.
Eu preciso criar meios para que o propósito se cumpra, crendo que Jesus está no barco. Então a palavra de Deus foi pregada na minha casa e um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Então tem coisas que dá para você fazer. Não fique incomodando o mestre. Não fique acordando Jesus quando você pode levantar e falar: calma aí, gente. Eu vou orar pela nossa família. Eu vou orar pela nossa casa. Eu vou orar pela nossa situação financeira. Eu vou orar pela saúde da nossa família. E eu creio que o Senhor se manifestará em nosso favor. Aleluia! Era isso que Jesus esperava dos discípulos. Não que ele não pudesse ser acordado, não que ele não quisesse ser acordado, mas ele queria que os discípulos se dispusessem. Ele queria que os discípulos se levantassem para realizar. E é isso que ele espera da igreja. A igreja está, às vezes fica: oh Jesus, faz isso, oh Jesus. E ele fala assim: porque sois tímido. Vá! Porque sois tímido. Porque tem poucas fé, tem usado pouco sua fé. Usa a fé. Ah, mas estou na tempestade, o Senhor acha que é que a gente morra. Irmão, não é propósito de Jesus, entenda isso. Não é propósito de Jesus que você morra antes do tempo. E nem é propósito do diabo. Não acho que o diabo quer tirar a sua vida. Tem gente que fica assim: pastor, o diabo está querendo me matar. Não, você morto, você vai para a glória. O diabo não quer te matar. Ah, mas a Bíblia não diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir? Sim, mas não para matar o nosso corpo físico. O maior propósito do diabo é que nós tropecemos e levemos outros a tropeçar. Por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve lá em 1 Pedro capítulo 5, ele diz assim: cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor procurando a quem tragar. Ah, pastor, o diabo quer me matar. Irmão, se o diabo me matar hoje, eu vou para a glória. Quem vai para a glória? Diga amém. Aí o diabo vai falar: mas eu perdi. Ele perdeu, que eu vou para a glória. Então o propósito do diabo diariamente é nos desanimar na fé, é nos esmorecer na fé. Então que nós não sejamos tímidos, mas sejamos ousados. Amém? Vamos orar? Seja ousado agora na sua oração.